Foi na Record, né? É. Eu tô vendo o Edir Macedo. Interessante também. Não foi até preso. Tem... Houve um polêmico? É, da coisa da igreja lá, né? Do aniversário que eles falam lá. Foi julgado por charlatanismo, bruxaria, um tanto de coisa. E as coisas que o homem tem. São Paulo, que tem lá a coisa lá do Templo de Salomão, lá que ele fez lá. Só homem é bilionário. Olha lá. Pensar que esse aí não tem nem o tamanho do Templo de Salomão, Não. certo? É muito maior. É bem maior. Olha lá o tamanho da estrutura do negócio. Igreja pra todo lado, só não tem. Ele é o dono da Record, né? É, ele é o dono da Record. Ela mostrou ali o gabinete dele ali, precisa ver a porta do negócio, essa porta de ouro pra poder entrar. Com tanto de segurança. E aparecendo assim, sabe esses convil, assim, um negócio esquisito. Olha lá. Olha. Olha que você vê. Já tá querendo na UPA ali. Doente. Passando mal. Hoje já não foi trabalhar. Olha, se não fosse a minha crença nele, eu não estaria aqui diante de você. Eu duvido que você estaria aqui comigo hoje se não fosse ele. Por quê? Eu sou prova viva da sua existência. Eu sou prova viva da sua existência. Eu não estaria aqui, eu não estaria vivo se não fosse ele. Como foi a sua conversão? O que aconteceu comigo foi uma transformação. Foi uma transformação total. E a transformação que aconteceu naquele dia, eu carrego comigo porque são 50 mil anos que nós fazemos. Porque a transformação, ela não aconteceu de fora para penetração no nosso ser de algo superior, ao espírito do Altíssimo penetrou. Você vai ter uma formação de fé. Vai ter uma formação, a formação que vai te dar vida. A Bíblia é uma pessoa de fé, ela forma uma vida, um caráter de acordo com Deus. Então, foi isso que aconteceu. Daqui de cima, a vista é a de um lugar singelo e pacato. Estamos em Rio das Flores, cidade de apenas 8 mil habitantes, na região serrana do estado do Rio. Edir Macedo Bezerra nasceu aqui, no dia 18 de fevereiro de 1945, apenas alguns meses antes do final da Segunda Guerra Mundial. A família de Edir, os Macedo Bezerra, era de classe média baixa e pouca escolaridade. Nasceu na guerra, viveu na guerra e morreu
senhor na sua vida? Era um homem rigoroso, Rigorosíssimo. disciplinador. Não. Estão até hoje em suas histórias parentes de Tino Macedo, como seus primos, Dona Selma e seu Macedo. E era cooperativa. Muito mato e apenas parte da fachada. Aqui nesse lugar, hoje abandonado no Rio das Flores, funcionava a cooperativa de leite onde Francisco Bezerra, o pai de Edir, trabalhava na época em que ele nasceu. Aqui nessa casa simples que fica ao lado de onde funcionava a cooperativa de leite de Rio das Flores, Edir Macedo viveu os primeiros anos de sua vida, época em que todos o conheciam como Didi. O Didi foi levado, foi criado entre 7 irmãos, 6 irmãos, e teve sempre o melhor que os nossos pais puderam nos dar. Nunca faltou nada, nunca passamos necessidade, mas nós tínhamos que trabalhar, lutar mesmo. O pai, Henrique Francisco Bezerra, era um pequeno comerciante de muitos altos e baixos. Ele também abriu um armazém, que ficava aqui nessa praça, ao lado de onde hoje funciona uma farmácia. Não deu certo, e a família foi parar em uma fazenda de café. Há um episódio de uma brincadeira de garoto, vocês, digamos, roubaram um picolé e ele fez morrer de verdade. Verdade. Como foi isso? Nós estivemos garotados assim, juntos, você sabe como é, tá? Porque é algo que você pode esperar boa coisa. E na hora, alguma chance, nós pegamos o picolé e saímos. Depois do papai soube, nós tivemos que ir lá pagar o picolé. E você pode imaginar como ele deve ter ficado. Muito rigoroso. Só não apanhei, porque eu tinha muita medo dele, eu sabia disso. Quando ele soube, eu fiquei apavorado, acho que ele ficou com pena de bater, porque eu já estava apanhando. Antes de chegar próximo a ele, o papai não falava, vem cá. Ele olhava e a gente sabia que tinha que chegar junto. E tinha que aceitar tudo que ele falava. Esta é a fazenda da Forquilha, no município de Rio das Flores. Edir Macedo veio morar aqui com a família quando tinha 6 anos. Era início dos anos 50. A fazenda representava o auge das propriedades da região. O ciclo do café. Tudo girava em torno dele. Hoje só sobraram velhas engrenagens enferrujadas no galpão, onde os grãos eram processados e estocados. O pai de Edir trabalhava na contabilidade da fazenda. Essa casa grande chamava a atenção de todos. Essa é a sede da fazenda da Forquilha, onde o pai de Edir Macedo era empregado. Vir até aqui, eventualmente, era o máximo que o menino tinha acesso a riquezas da época. Uma casa de construção requintada, de estilo francês, móveis e detalhes sofisticados. A capela e a escada de madeira entortada resistem ao tempo, que os ciclos. O café, que trouxe a prosperidade, hoje é apenas parte do passado. Foi substituído pelo gado. Era o final de uma época de esplendor. Passava por lá de cima. Passava por lá de cima. Vinha pulando. E descia pulando. Não aqui, logicamente, aqui não dá pra pular. A gente descia até lá na igreja, que é longe da igreja. Eu tive que pegar aquele lá em frente, aquele que a pessoa pega por lá. Até lá, fica. Era eu, tá aqui meu irmão, que agora
Antigamente, mãe era mãe. Hoje, mãe, eu não sei se é mãe. Mas antigamente, mãe era mãe. A mãe de Edir teve 33 gestações, sofreu 16 abortos e perdeu 10 filhos prematuros. 7 sobreviveram. Eu me lembro que ela sempre foi a favor dos filhos. Ela, Deus no céu e os filhos na terra. Um menino tímido na escola, às voltas com seus complexos. As minhas mãos são defeituosas. Aliás, o corpo todo é defeituoso. Todo defeituoso. Eu fui mal fabricado, mas não foi por causa disso. O senhor sofreu muito com isso? Olha, eu sofri internamente, intimamente, por conta da rejeição da escola. E você sabe, a gente sempre fica inferior aos perfeitos. Fisicamente. Sempre vai ficar. Qualquer pessoa que tem um defeito fica inferiorizado àqueles que são perfeitos. O quarto filho da família Macedo Bezerra nasceu com deficiência genética, herdada da avó materna. Seus indicadores são finos, os polegares um pouco maiores, praticamente não se movem. O senhor tem uma limitação nos mãos? Não tem limitação nenhuma, absolutamente. Mas há quem ouse aquele complexo de inferioridade, ouse aquela fraqueza. Então eu comecei, eu já nasci fraco no meu interior. E foi quando nós tivemos essa experiência com Deus vivo, através da fé no Senhor Jesus, que desmoronou aquele monstro que eu trazia. Como é esse monstro? Esse monstro era uma pessoa carente, uma pessoa conversada, uma pessoa infernizada pelas circunstâncias. Então você pode imaginar carregar esse peso dentro da sua mente 24 horas por dia. Então nós, entre os nossos colegas, nós tínhamos os nossos apelidos, dedinho pra lá. E tinha certas limitações naqueles momentos em que eu acreditava que era inferiorizado. Qual foi o que o senhor mais sofreu? Carregava o complexo. Algumas experiências dessa época o marcariam para sempre. O senhor nasceu católico. Ninguém me perguntou se eu queria me batizar. Eu fui batizado porque era tradição, não porque eu aceitasse. Fez catecismo? Primeira opinião. Eu fiz catecismo, mas também não porque queria. Foi imposição da escola. Uma adolescência de encontros e desencontros. Rebeldia, incertezas, desilusões. Como é que você se sentia dentro da igreja católica naquela época? Eu sentia revolta, porque a gente foi criado pela cultura. Eu só me lembro de ter me revoltado, e foi um dia, um grado de independência, quando, na idade de 16 anos mais ou menos, a minha irmã estava com um problema grave de bronquite asmática e às vezes ela ficava no inverno quase sem respirar, passava muito ciclado, etc. E nós sofríamos muito por causa disso. E nós fomos à igreja católica num dia da Semana Santa, quando eles punham a imagem do Cristo morto, e velas acesas e flores, como se fosse um defunto. Como é que pode? Eu não sei se eu choro por ele ou se eu choro pela minha irmã. Quem está em pior situação? Ele ou eu? Nunca mais na minha vida um lugar como esse. Nunca mais. Nunca mais. Porque onde eu poderia estar
querendo a ajuda de alguém que estava morto. Como a religião leva essa concepção, essa ideia? Ninguém tem. Estava nascendo ali seu questionamento relacionado. Ah, sim, claro. Ali começou a minha revolta. Ali começou a minha revolta. Porque as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam gemendo, mas chorando copiosamente. Eu pensei, Ali é seu questionamento católico? ali eu deixei de professar até já. Um menino acanhado de roça vira um rapaz falante e boêmio. É assim que é visto quando a família se muda para o Catumbi, região central do Rio. Sua primeira relação sexual foi aos 16 anos? Foi. Como é que foi? Foi um bordel. Hoje é a prefeitura de Rio, onde havia ali havia uma zona que nós fomos lá a primeira vez. Aprender o que é o sexo. Foi bom? Olha, eu não passaria isso para os meus filhos. Eu transferiria essa experiência para os meus filhos. Mas era um outro dia, né? Naquela época foi bom. Hoje eu não me arrependo. Muitas namoradas? Assim, tivemos muitos casos amorosos, assim. Porque O que o senhor está se lembrando nesse momento? O que veio ali? não, é que é a consequência da vida. Né? O defeito físico não impediu que a gente tivesse os nossos sucessos. Durante mais de uma década, Edir trabalha como servidor público, funcionário da Loterge, a loteria do estado do Rio. Eu comecei trabalhando como mensageiro. Enquanto 16 anos depois eu era chefe da tesouraria do caso de responsabilidade. De um macaco funcionário público a líder de uma das maiores igrejas do mundo. Elci, irmã de Edir Macedo, foi a primeira da família a se converter evangélica. Ela ouviu no rádio sobre um bispo da igreja pentecostal de Nova Vida. Elci atribuiu a cura de uma asma severa à nova fé, que despertou a atenção do jovem Edir. E ela colocou a mão no rádio e recebeu a graça. E a partir dali ela começou a frequentar esse ABI, Associação Antiga, a associação onde fazia reuniões lá às quartas e meia. Que idade você tinha? Tinha 18, 15 anos. E a partir dali nós, então, decidimos nos reunir que nós chamamos a fé. Abraçar. Quando eu falo abraçar a fé, abraçar o Senhor. E a transformação que aconteceu naquele dia, eu carrego comigo. Não vai pular, não. Não vai pular, não. Sua vida abandonava uma direção que jamais tinha imaginado. Nesse momento, para passar a sua cabeça, formar uma igreja? Não estava pensando em formar igreja. Eu estava pensando em levar as outras pessoas a competir. Como? Nos hospitais, nos presídios, nos lugares verdes, nas favelas. Falar que eu não podia fazer enquanto eu estava lá dentro. Enquanto eu estava lá dentro, eu não tinha essa liberdade de falar aquilo que Deus tinha feito comigo. E foi a igreja Nova Vida que Edir conheceu Esther Eunice Rangel Bezerra, sua esposa e companheira de todos os momentos, por mais de 4 décadas. Eles casaram depois de apenas 8 meses de namoro, em 18 de dezembro de 1971. Quando eu conheci Esther, eu conheci a pessoa
eu fui ao bispo da igreja e eu queria ganhar almas. A partir daquele momento, eu falei, não, eu não aceito ficar mais apenas como um espectador, apenas como um assistente. Viviane, a segunda filha, nasceu com fissura lábio-palatal, má formação congênita, conhecida como gato recorrido. Quando o médico me trouxe, ela parecia mais um ratinho. O que o senhor pensou naquele instante? Eu disse, eu não quero isso. Eu não quero isso. Não foi no sentido de igreja, mas por favor da minha mão. Imagine uma menina que é muito mais vaidosa, ter uma marca bem na face. Só ficou comigo. Agora eu não fiquei entendendo. Porque o senhor não sofreu. Eu, quando eu vi, naquele primeiro momento, eu disse, eu não quero isso. Como se Deus estivesse colocando na minha mão Ô, cara, e eu dizendo, não. por que isso acontece na minha cama? Como é? O quê? Caiu reto. E então, quando nós, depois os médicos trouxeram a criança, ela viu, ela chorou, apavorada, triste, ficou abatida, ela ficou, enfim, ela chorou. Ela abraçou a criança. Naquele momento em que ela estava chorando, copiosamente, ele estava na outra cama, a revolta da cama. A revolta daquela situação. Edir ficou arrasado. Hoje ele revela que seus pensamentos estão diretamente ligados à decisão de fundar uma nova igreja. Mas naquele momento, eu fechei tudo e dei medo. Ela estava chorando, eu estava dando murro no chão. Eu dizia, agora, nesse momento, eu decido abandonar por você ou por você a igreja. Porque agora eu estou sentindo na pele, na carne, estou sentindo nos nervos o que o povo lá fora sente. A dor de ver uma criança, uma filha, nascendo com um problema. Aí começou a entender. E assim, ele deixou o funcionalismo público depois de 16 anos. Era agora pastor em tempo integral. Eu só senti um momento O que é esse desenho agora? Pula pra mim, Manuel. Mãe, não posso. Quero ver desenho, não. Bia, tu pula aí. Eu tô gravando um vídeo, mãe. Estamos Colmeia, subúrbio carioca da Zona Norte. Aqui tudo começou. Estamos na praça conhecida como Jardim do Rio. Era o ano de 1975. Edir tinha seus 30 anos. Este é o Coreto. Ele subia 17 degraus, levando a Bíblia, uma caixa de som e um microfone. Aqui de cima, Edir Macedo encarava seu turno. Infelizmente, ele pregava para um punhado de curiosos que depois se tornaram seus admiradores. Pouco a pouco, a plateia começou a aumentar. Ninguém imaginava, mas estava nascendo ali uma das maiores igrejas evangélicas do mundo. Primeiro a igreja foi chamada de a Cruzada do Caminho Eterno, nome depois substituído para Casa da Bênção. Era a preparação para a criação da igreja
o seu pensamento até o Senhor. Amém? O sonho de uma vida. Exatamente dessa posição, o bispo Edir Macedo prega para os fiéis. E as dimensões e detalhes são 100 mil metros quadrados de área construída com capacidade para 10 mil pessoas. Tudo inspirado no Templo de Salomão original, erguido na antiga Jerusalém e destruído por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, em 586 a.C. 126 metros de comprimento, 104 de largura, 55 metros de altura, com 2 subsolos, equivalente ao prédio de 18 andares. São 36 salas de escola bíblica infantil para 1.300 crianças, estúdios de televisão e rádio, auditório para 500 pessoas e estacionamento para 2.000 carros. A estrutura toda comporta-se de 29 apartamentos do tipo kitnets, 12 apartamentos com uma suíte e 13 de 2 suítes para hospedar pastores e bispos. Uma obra de 680 milhões de dólares. O requinte da construção inclui 40 mil metros quadrados de terras. Não, deita aí. Menina bonita aí no chão. Corre pra boca, o celular vai carregar.
pessoas